Olá galera, sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos iniciar essa videoaula falando de potenciação, mas das propriedades, que é a continuação da videoaula anterior. Acompanhe, por favor. Observe esse quadro. Thalita calculou para a gente algumas potências. Por exemplo, potência de base 2, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 2 elevado ao cubo é 8 e assim por diante. E também as potências de base 3, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado ao quadrado é 9, 3 elevado ao cubo 27, 3 elevado a 4 81 e assim por diante. Então, olha só, usando os resultados de Thalita, compare as expressões usando o símbolo de igual ou diferente. Então, a gente vai observar essas expressões e vai completar com o símbolo de igual ou com símbolo diferente, dependendo, né, de como se apresentem os resultados. Então, observe aqui na letra A, 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao cubo. Se você consultar lá na tabela de Thalita, você vai ver que 2 elevado ao quadrado, isso aqui é 4, e 2 elevado ao cubo, isso aqui é 8. E quando você multiplicar 4 vezes 8, isso aqui vai ser igual a 32. E consultando lá na tabela de Thalita, 2 elevado à quinta, nós temos aí que também é 32. Portanto, os dois resultados deu 32, então essas duas expressões são iguais. Letra B. 3 elevado à quarta, você tem aí que é 81, e 3 ao quadrado você tem aí que é 9. Então, você vai fazer 81 vezes o 9. Quando você multiplicar 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 8 é 72, então isso aí vai dar 729. Se você resolver 3 à sexta, observa que também é 729. Então, se os dois resultados são 729, você tem aí uma igualdade. Letra C, 2 elevado à quinta, isso aí é 32, dividido por 3 elevado ao cubo, que é 2 elevado ao cubo, desculpa, que é 8. Quando você dividir 32 por 8, isso aí vai dar 4. Perceba que 2 ao quadrado, lá na tabela de Thalita, também é 4. Então, 4 é igual a 4, certo? Letra D, 3 elevado à quinta. O que é 3 elevado à quinta? É 243, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Quando você dividir 243 por 9, você faz aí e vai confirmar que dá 27. Vamos ver aqui a outra parte, 3 elevado ao cubo. Perceba que pela tabela de Thalita, 3 ao cubo também é 27, então duas expressões também iguais. Letra E. São potência de potência. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Mas o que é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo você tem aí, ó, que vale 8. Então aqui é um 8. Como ele está elevado ao quadrado, então repete o quadrado. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Quando você olhar para 2 elevado à sexta, aqui na tabela de Thalita, dá 64 também. Portanto, o 64 é igual a 64. Observa aqui 3 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 9. Então, se 3 ao quadrado é 9 e ele está elevado ao quadrado, nós vamos ter 9 ao quadrado, que vai dar 81. E quanto é que seria 3 elevado à quarta? Nós temos aqui pela tabela de Thalita, que é 81. E o 81 é igual a 81. Então, perceba que essas comparações, essas 6 comparações, todas são iguais. Seguindo em frente, acompanhe, por favor. Vamos ver agora as propriedades de potência. A propriedade 1 recebe o nome de produto de potência de mesma base, ou seja, nós vamos trabalhar com potências que têm bases iguais nessas propriedades, pelo menos nas 3 primeiras. Então, o que é que diz aí? Um produto de base e um produto de potência de bases iguais, faltou a palavra aqui, potência. Um produto de potências de bases iguais pode ser escrito na forma de uma única potência. Você conserva a base e adiciona os expoentes. Aqui, ó, conserva um produto de duas potências de mesma base. A base é A. A gente repete a base, que é o A, e soma os expoentes M mais N. Tudo certo? Olha aqui a comprovação, né? Como isso aqui é verdade.
Se nós temos 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à sétima. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. O que é 2 elevado à sétima? É 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Ó. Então nós temos aqui o 2 ao cubo de marrom e o 2 à sétima de azul. Se nós olharmos para isso aqui como um todo, como uma única multiplicação, você vai perceber que o 2 aí está se repetindo quantas vezes? 10 vezes. Então a gente pode escrever 2 elevado a décima. Resumindo, esse símbolo aqui, para quem não conhece, ele significa portanto. Então, vamos ler. Portanto, 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à sétima, produto de potência de mesma base, a gente conserva a base que é 2, e soma o expoente 3 com o expoente 7, que vai dar o expoente 10. Portanto, aqui o resultado 2 elevado a décima. Vamos ver dois exemplos. Ó. Observe esse exemplo de potência com bases racionais. Menos 1,7 ao quadrado multiplicado por menos 1,7 ao cubo. Se as bases são iguais, então a gente repete a base, menos 1,7, e soma os expoentes de 2 mais 3, que é 5. Outro exemplo, 4 sétimos ao quadrado, multiplicado por 4 sétimos ao cubo, multiplicado por 4 sétimos. Aqui em cima não tem nada, aparentemente, então você coloca 1, certo? Quando a potência não vem com expoente explícito, é porque é 1 lá em cima. Então, perceba que nós temos 3 potências de mesma base. A base é 4 sétimos. Então, a gente conserva a base. Como as potências estão multiplicando, a gente vai somar os expoentes 2 mais 3, 5, mais 1, 6. E nós temos aqui 4 sétimos elevado à sexta potência. Vamos ver a propriedade 2. A propriedade 2 recebe o nome de quociente de potência de mesma base. É a mesma coisa que divisão de potência de bases iguais. Tá? Então, se eu tenho uma divisão de potência de bases iguais, eu conservo a base, repito a base, e subtraio os expoentes. Ó. Lá na multiplicação a gente somou os expoentes, aqui na divisão a gente vai subtrair os expoentes. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N, a gente conserva a base A e subtrai M menos N. Logicamente que a base aqui tem que ser um número diferente de zero, tá? E os expoentes, o primeiro tem que ser maior que o segundo para poder gerar um número positivo. Senão vai gerar um número negativo e isso aí é um outro item que a gente vai estudar lá na frente. Então, observa aqui a veracidade da propriedade. Se nós temos 7 elevado à quinta dividido por 7 ao quadrado, o que é 7 elevado à quinta? É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes. O que é 7 ao quadrado? É 7 vezes 7. Então, se nós dividirmos, escrevermos na forma de fração, dividirmos o primeiro produto pelo segundo, perceba que eu corto esses 2 7 com esses 2 7. Sobrou quem? 7 vezes 7 vezes 7 aqui, ó. E 7 vezes 7 vezes 7 nada mais é que 7 ao cubo. Portanto, 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado ao quadrado, a gente repete a base que é 7 e subtrai os expoentes 5 menos 2, que é 3. Exemplos. 11 elevado à quinta é dividido pelo 11 elevado à quinta. Bases iguais, a gente conserva a base. Como é uma divisão, eu vou subtrair o primeiro expoente do segundo. E quando eu fizer 5 menos 5 dá 0, ou seja, 11 elevado a 0 é o resultado. Próximo exemplo, 2,3 elevado a 6 dividido por 2,3 elevado a 5. A gente conserva a base, que é 2,3, e subtrai os expoentes 6 menos 5 aqui, ó, fazendo 6 menos 5 é igual a 1. O resultado é 2,3 elevado a 1. Propriedade 3, potência de uma potência. Quando nós temos a potência de uma potência, a gente pode escrever da seguinte maneira. Conserva a base, certo? E multiplica os expoentes. Percebam que lá na multiplicação de potência a gente somou os expoentes. Na divisão de potências a gente subtraiu os expoentes. Então aqui na potência de potência a gente vai multiplicar um expoente pelo outro, conservando a base. Observe aqui os exemplos. 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Essa base aqui que está de azul elevado ao cubo, significa multiplicar ela por ela 3 vezes, ó. Certo? E quando a gente faz 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, isso aqui recai na propriedade 1,
que diz que produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, então nós temos 5 elevado a sexto o resultado. Portanto, 5 ao quadrado elevado ao cubo é igual a 5 elevado a sexta, conservando a base, multiplicando os expoentes. Vejamos dois exemplos aqui. 6 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quinta, a gente repete a base que é 6 e multiplica 2 vezes 5, que é 10, totalizando aí 6 elevado a décima. 1/3 elevado a 4 elevado a sexta, isso aí é conservar a base e multiplicar os expoentes, 4 vezes 6, porque nós temos potência de uma potência. E 4 vezes 6 é 24. Resultado, 1/3 elevado à 24ª potência. Propriedade 4 chama-se potência de um produto. Então, se nós temos aqui, olha, um produto elevado a um expoente, o nome disso é potência de um produto. A gente pode eliminar o parêntese, desde que a gente efetue, né, faça a distribuição do expoente para todo mundo lá do interior dos parênteses, tá certo? Observa como isso aqui é verdade. Se eu tenho 2 vezes 7 elevado ao cubo, eu vou repetir essa base 2 vezes 7, 3 vezes. Tá aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Como a multiplicação ela é associativa, nós podemos eliminar os parênteses, né, fazendo aí 2 vezes 7, vezes 2, vezes 7, vezes 2, vezes 7, e associando 2 vezes 2, vezes 2, 7 vezes 7, vezes 7, separando, né? E 2 vezes 2 vezes 2, nada mais é que 2 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, é aqui 7 elevado ao cubo. Então, o que nós temos aqui, ó, ou seja, 2 vezes 7 elevado ao cubo, a gente pode pegar esse 3 e distribuir para todo mundo lá do interior do parêntese. Exemplo, 1/3 vezes 1/2 elevado a sexta. Nós podemos eliminar esse colchete, desde que a gente faça a distribuição do 6 para todo mundo do parêntese, fazendo 1/3 elevado a sexta vezes 1/2 elevado a sexta. Olha outro exemplo. 5 ao quadrado vezes 7 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. A gente vai eliminar o parêntese e vai distribuir o 2, o expoente 2 para todo mundo lá do interior do parênteses, ficando 5 ao quadrado elevado ao quadrado de novo e 7 ao cubo elevado ao quadrado. Usa aqui a propriedade 3, potência de potência, conserva a base, que é o 5, e multiplica os expoentes 2 vezes 2, que é 4. Aqui no outro também, 7 elevado ao cubo elevado ao quadrado, potência de potência, repete o 7 e multiplica os expoentes 3 vezes 2, que é 6. Então aqui está o resultado. Observação, essa propriedade que nós usamos aqui para multiplicação, né, a potência do produto, ela pode também ser usada para divisão, potência do quociente ou potência da divisão. Nós temos aqui um exemplo, 7 dividido por 6, tudo isso elevado ao cubo. A gente pode eliminar o parêntese desde que distribua o 3 para todo mundo lá de dentro do parêntese, ficando 7 ao cubo dividido por 6 ao cubo. A mesma coisa aqui no outro exemplo. 3 vezes 5 ao quadrado elevado à quarta, a gente elimina esse parêntese e distribui o 4 para todo mundo do interior do parêntese, fazendo 3 à quarta dividido por 5 ao quadrado elevado à quarta. Aqui é uma potência de uma potência, onde a gente conserva a base 5 e multiplica 2 vezes 4, que é 8. E aqui está o resultado da divisão. Gente, vamos ver agora a potência de base 10, que é muito importante. Então, você já deve ter percebido, por exemplo, que 10 elevado a n, né, se eu tenho uma base 10 elevado a um expoente natural, a gente pode escrever aqui o 1 e colocar vários zeros dependendo do valor do expoente. Como o expoente aí é genérico, é um n, a gente vai colocar aqui n zeros, uma quantidade de n de zeros. Por exemplo, 10 elevado à quinta potência, você coloca o 1 e 5 zeros, formando aí o 100.000. 10 elevado ao quadrado, você vai colocar o 1 e completar com 2 zeros, porque o expoente é 2. 10 elevado a 1, você coloca o 1 e completa com 1 zero, porque o expoente aqui é 1, formando 10. As potências de base 10 elas são muito úteis para escrever números muito grandes. A física, a própria química, ela faz uso de números muito grandes. E você vai ver isso quando estudar lá no nível médio. Tudo bem?
Então vamos aprender logo a manipular com essas potências de base 10. Um exemplo, a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 300 mil quilômetros, certo? E eu posso escrever esse 300 mil da seguinte maneira. O que vem a ser o 300 mil? 300 mil eu posso escrever como sendo 3 multiplicado por 100 mil. Não posso escrever o 300 mil assim? Sim, posso. E esse 100 mil aqui eu posso escrever em potência de 10. 100 mil eu posso escrever 10 elevado a quanto? Perceba que a gente tem aqui 5 zeros. Então vai ser 10 elevado à quinta. Certo? 3 vezes 10 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 elevado à quinta. É uma outra maneira de escrever esse número bem grande. Outro exemplo, a distância de Marte até o Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros. Olha que número grande é esse, né? Então, esse 228 milhões de quilômetros eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso fazer 2,28 multiplicado por quanto? Multiplicado por 100 milhões. Por que multiplicado por 100 milhões, gente? Porque, veja só, se você multiplicar o 2,28 por 100 milhões, você vai voltar a ter o 228 milhões. Tudo bem? E aqui nós vamos ter 2,28. O que é 100 milhões escrito em forma de potência de base 10? É 10 elevado a quanto? Quantos zeros nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui 8 zeros. 3, 6, 8. Então é a mesma coisa que 2,28 elevado à oitava potência. Certo? Observa que esses números que nós acabamos de usar, ó, o 3,0 vezes 10 a quinta potência e o 2,28 vezes 10 elevado à oitava potência, eles são chamados de notação científica. Essa forma de representar números grandes recebe o nome de notação científica, que é um conteúdo que você vai estudar com mais detalhe lá no primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? É importante ressaltar que nesse tipo de representação, o primeiro número que está multiplicando a potência de 10, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Não pode ser um número menor que 1, 0,4, 0,8, não. E nem tem que ser um número maior que 10. Né? O próprio 10, 11, 12, 13, 100 não pode ser. Ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. E nós temos aqui realmente o 3 e o 2,28. Certo? É muito importante essa observação. Uma pergunta, você sabe o que é byte? Com certeza, você já ouviu falando essa palavra, ela está relacionada com computador, né? Está relacionado com a informática. Tudo bem? Então, olha só, o que é o byte? O byte é uma unidade de quantidade de informações usada para especificar a capacidade de memória de computadores, a capacidade do tamanho de arquivos, a capacidade do tamanho de um disco, a quantidade de dados que um disco pode armazenar e assim por diante. Então, olha só, um byte equivale a 8 bits. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Não vamos entrar em muito detalhe não, porque o objetivo aqui é mostrar uma aplicação da potência de 10. Então, olha aqui o primeiro caso. 1 kilobyte, que é representado por KB, é aproximadamente 1000 bytes, que é 10 elevado ao cubo, 10 elevado à terceira byte. 1 megabyte, cuja a sigla é MB, é aproximadamente igual a 1 milhão de bytes, ou 10 elevado à sexta byte. 1 gigabyte, cuja abreviação é GB, é aproximadamente igual a 1 bilhão de bytes. 1 bilhão de bytes ou 10 elevado à nona byte. E 1 terabyte, que é a capacidade dos computadores mais modernos, né? Hoje em dia, os computadores geralmente têm 1, 2 terabytes. A sigla é TB e 1 terabyte vale aproximadamente a 1 trilhão de bytes, ou seja, 10 elevado a 12 bytes. Muito bem, gente. Então agora vamos para a tarefa de aprendizagem. Você tem aqui uma tarefa de aprendizagem. A primeira questão você vai aplicar
as propriedades de potência, uma daquelas 4 propriedades que nós já vimos, e transformar numa única potência. A letra B, você vai transformar cada expressão em um produto de potência. É o uso da propriedade 4. A terceira, você vai usar as propriedades e calcular o valor dessa expressão. A quinta questão, você vai usar as propriedades de potência e calcular o valor de cada expressão. A quinta questão, você vai dividir o 1024 ao quadrado por 64 ao cubo. Certo? Use propriedade de potência, decomponha os números e use as propriedades de potência. Sexta questão, você vai escrever esses números a seguir em forma de notação científica. É importante retornar lá para ver com carinho como é que tem que ser uma notação científica. E a sétima questão, você vai fazer o contrário. Você vai pegar essas duas notações científicas e escrever em forma de número com seus devidos algarismos, né? Quando resolver, confira as respostas que estão aqui abaixo, tá? Na próxima folha, para verificar onde você errou. Aquelas questões que você errou, eu aconselho a fazer de novo e observar onde foi o erro para que isso não se repita. É muito importante a gente rever o erro e superá-lo, tá bem? Ok, gente, muito obrigado. Não esqueça de dar like. Ok? Se inscreva no canal, deixe lá o seu comentário, a sua crítica, que é muito importante para a gente. É a partir da crítica que a gente melhora o nosso trabalho. O próximo assunto da próxima videoaula vai ser números quadrados perfeitos. Não esqueça, estuda que a vida muda. Ok? Até a próxima.